Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o livro 1984, do escritor George Orwell. É um livro bastante celebrado, um livro que nunca deixou de estar em evidência, mas que recentemente ele tem sido muito revisitado pela crítica, pela imprensa, pelos leitores de maneira geral, em razão, eu acredito, dos fenômenos do século XXI, como a ascensão das redes sociais, né, e a sensação permanente de vigilância que elas proporcionam, como também o surgimento, né, o ressurgimento de alguns discursos autoritários e de discursos populistas. Mas, enfim, antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito nesse canal, que se inscreva, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e nos acompanhe aqui no YouTube. Eu estou aqui com a minha edição do 1984, do George Orwell. É uma edição da Companhia das Letras. Vou mostrar para vocês aqui a diagramação. É um livro de tamanho médio, mas a leitura é muito fluida, né? É muito agradável, mas apesar que o sentimento que a história desperta em você não é um sentimento muito tranquilo. Tá? A história ela é muito pesada, ela é muito tensa, e eu já adianto para vocês que ela não tem um final muito feliz. É considerada uma das grandes distopias do século XX, e aqui nós estamos considerando distopia uma sociedade futurista imaginária acometida pelo autoritarismo e pela opressão. Mas antes de entrarmos no resumo da história, como de costume faremos aqui uma breve biografia do autor. George Orwell, na verdade, ele é um pseudônimo para Eric Arthur Blair, que nasceu na Índia Britânica em 1903 e morreu em Londres em 1950. O livro foi escrito em 1948, publicado em 1949, portanto, um ano antes da morte do autor. E Orwell se destacou também como jornalista, como cronista, e ele teve até uma passagem pela Guerra Civil Espanhola. Ele se filiou aos combatentes da esquerda que enfrentaram as tropas do General Franco, Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. Acho que a sua obra mais famosa é a Revolução dos Bichos, né, que é bastante mencionada, bastante citada, inclusive. Então, essa distopia é organizada da seguinte forma: após a ocorrência de uma grande guerra mundial, você teve uma espécie de redivisão do globo em regiões. Os países foram aglutinados em regiões, então você tem a Lestásia, a Eurásia e a Oceânia. A Oceânia é onde ocorrem os fatos narrados na história. Ela é governada por um regime unipartidário, um regime autoritário, que é comandado pelo Grande Irmão. Esse Grande Irmão ela é uma figura abstrata, sem rosto, que ninguém nunca viu, apenas ouviu falar, e que a única referência que você tem dela é nos mecanismos de propaganda oficial do partido. E você tem uma subdivisão no partido, você tem um partido interno que é restrito a poucos membros, é uma espécie de elite dirigente responsável por políticas e diretrizes de governo, e nós temos o partido externo, que na verdade são burocratas, pessoas que estão ali para exercer, né, para pôr em prática as orientações do partido interno. E você tem uma terceira camada, que na verdade é a prole, que na verdade é uma referência direta ao proletariado, que seria a maioria da população que é menos amparada, né, digamos assim. E nós temos ainda, compondo a estrutura burocrática do partido, 4 ministérios. O primeiro ministério da Paz, que na verdade se encarrega da guerra. Temos o Ministério da Fartura, que exerce atividades econômicas e atividades como racionamento de bens e de comida e de itens que é distribuído para a população. E nós temos o Ministério do Amor, responsável pelo controle da população e pela polícia do pensamento.
e temos o Ministério da Verdade, que é carregado, exerce uma espécie de controle da memória e controle da propaganda oficial. E no Ministério da Verdade trabalha o protagonista da história, que é o Winston Smith, um cidadão de meia idade, de aspecto bastante doente e depressivo, que trabalha especificamente com a reedição da memória coletiva. E o papel do Winston era revisar para publicação essa reedição do passado, que na verdade era entregue pelo escalão superior. Na verdade, o protagonista ele nunca foi uma pessoa muito enquadrada naquele sistema de controle mental promovido pelo partido. Ele sempre se questionava muito e ele anotava todas as impressões no diário, mas em razão da vigilância permanente, ele não tinha com quem falar, né, com quem desabafar, com quem expor suas ideias. Até que ele conhece uma jovem chamada Júlia, devia ter quase a metade da sua idade, trabalhava no departamento de ficção e rebelde até os limites possíveis da rebeldia naquele contexto, né? E eles acabam tendo um romance. E o Winston e Julia, além do romance, eles vão se envolver com uma espécie de movimento revolucionário, de resistência. Eles vão ter contato com uma personagem chamada O'Brien, que vai simular que ele participa também dessa resistência, mas na verdade ele é um espião infiltrado, e acaba que Winston e Julia eles são presos, eles são separados e são levados para uma espécie de reeducação. Aí vai entrar uma parte bem pesada do livro, né, que é a parte das torturas, onde o Winston vai ser submetido a um tratamento terrível e vai ser destruído tanto fisicamente como psicologicamente, para depois ser devolvido na máquina burocrática do partido como um cumpridor de ordens que não mais questiona nada. E aqui nós encerramos o resumo, né, da história. Fizemos da maneira mais sucinta possível para não tomar muito tempo, para não fazer um vídeo longo e também para não dar muito spoiler, né, para não desinteressar o pessoal da leitura. Mas esse livro só faz muito sentido se você tomar em consideração o período que ele foi escrito, né? Nós temos aqui uma crítica direta aos regimes totalitários, ao nazismo e ao stalinismo principalmente. Durante a obra vai ser descrito o ambiente, né, da sociedade na Oceânia, que é um ambiente extremamente marcado pela propaganda política, pelo culto ao líder, né? Nós temos o grande irmão, que apesar de não ter um rosto definido, ele tem uma silhueta, ele tem um cabelo, um bigode. Você tem sessões públicas de cinema, você tem manifestações convocadas pelo próprio partido, onde essa figura ela é mostrada, essa figura como uma figura paternalista, né? Como uma figura que protege a população e que, por outro lado, também são criados inimigos imaginários, típico né, dos regimes autoritários. Tem sempre algum inimigo ameaçando a ordem social, ameaçando as pessoas, e esse inimigo ele tem que ser combatido, e só o líder, né, o grande irmão, Big Brother, no caso do livro, mas só o grande líder que pode proteger a população. O Goldstein, que é uma figura criada, né, uma figura imaginária criada, que ele tenta destruir a Eurásia, a Oceânia, desculpa, né, que é onde que ocorrem os fatos, mas o grande irmão sempre é uma barreira, né, uma espécie de barreira. Nós temos aqui também, no meu entendimento, é claro, né, um ataque direto ao socialismo real, ao comunismo, que é uma ideia de felicidade, né, uma ideia dentro do aspecto do otimismo filosófico, descrito na rotina do Ministério da Fartura, né? Todo mundo usava roupas iguais, todo mundo recebia pouca comida, é uma sociedade de muita escassez, de muita pobreza. Você quer um produto açúcar, por exemplo, no mercado negro, né, que ocorre no meio da prole, né, do proletariado, nas periferias da cidade, mas em contrapartida, no livro, existem momentos quando o O'Brien está discutindo com o Winston, pouco antes dele ser preso, o O'Brien toma uma garrafa de vinho, né? Uma garrafa de vinho especial, e o Winston até fica surpreendido com aquele item, né, vinho, mas era um item destinado ao partido interno, né, o partido das elites, da mesma forma que ocorria
na estrutura do Partido Bolchevique, né, da União Soviética, as elites nunca eram carentes de absolutamente nada, né? E da mesma forma que você pega outras experiências socialistas pelo mundo, na verdade, o grosso da população, a maioria das pessoas, elas passam por privações terríveis, enquanto a elite burocrática estatal, ela se esbalda em comida, em bebida, né? Em privilégios de todas as naturezas. Outro fato curioso é como que o livro ele aborda a questão da propaganda totalitária. De forma alegórica, é claro, né? Quando nós temos no Ministério da Verdade o Winston revisando e reescrevendo o passado, né? De maneira permanente. Então, por exemplo, chegava a hora do partido para escrever que a Oceania estava em guerra contra a Lestásia. Alguns anos depois, ou poucos meses depois, chegava a ordem que, na verdade, a Oceania estava em guerra contra a Eurásia. Então, o Ministério tinha que reescrever essa informação, e ela tinha que apagar a informação antiga dos arquivos oficiais, de maneira que as pessoas perdiam o referencial do seu passado, das suas origens, e criavam uma espécie de dependência, e a verdade ela estava ligada à conveniência do partido. Isso faz a gente lembrar bastante daquela frase do Goebbels, né? Que uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E o Winston, né, ele percebe esse aspecto, todas essas mentiras. Inclusive, ele cita até uma memória de quando ele era criança, antes da guerra, antes da instalação daquele Estado governado pelo partido. Às vezes, de fato, era possível apontar uma mentira específica. Não era verdade, por exemplo, que, como afirmavam os livros de história do partido, o partido tivesse inventado o avião. Winston se lembrava de que, na sua mais terna infância, já existiam aviões. A política de destruição do pensamento, da personalidade, da pessoa e da memória da pessoa. Então, nos expurgos que os regimes totalitários faziam, né, que são retratadas de maneira alegórica no livro, como, por exemplo, o stalinismo e o nazismo, as pessoas, além de mortas, elas tinham sua memória totalmente destruída. Então, documentos que provavam a existência do indivíduo eram destruídos, né? Pessoas que às vezes eram ligadas a elas também eram assassinadas. Então, era política de extermínio também da memória, não apenas do indivíduo. E tem outro trechinho legal para demonstrar isso aqui no livro, que as pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado. Outro aspecto interessante eram as teletelas, né? Que tenho certeza que inspiraram, né, o Big Brother, né, o programa televisivo, que garantiam a onipresença do Big Brother, né, a onipresença do partido na vida das pessoas, que eram espécie de telas de computadores pequenas, de mini televisões, que existiam em todos os lugares controlados pelo partido, inclusive em alguns espaços privados, como, por exemplo, no apartamento funcional que o Winston morava, você tinha, inclusive, no quarto, e essa tela, ela te filmava e ela conseguia falar com você. Então, ambiente de trabalho, por exemplo, os membros do Ministério estavam trabalhando e uma voz do supervisor chamava o indivíduo X ou o indivíduo Y pela teletela e dava instruções a ele sobre o que fazer ou sobre o que não fazer. É um clima de terror, de vigilância permanente, onde você não tem intimidade absolutamente nenhuma. E hoje nós vivemos num estado de permanente vigilância, né? Cabe essa comparação, inclusive em relação às redes sociais, muitas vezes fomentadas por nós mesmos, né? Nós pegamos nosso aparelho celular e ali, através dos aplicativos, das redes, nós disponibilizamos todas as informações, nossas rotinas, nós autorizamos os aplicativos a saberem nossa localização durante todo o tempo, de maneira que nós podemos ser localizados, rastreados,
por várias pessoas. E nos últimos anos, nós temos presenciado alguns fenômenos políticos como a ascensão de populismos de direita pelo mundo, e algumas pessoas têm feito comparações entre o contexto do livro do George Orwell, de 1984, em relação a essa realidade recente nossa. Mesmo que esses populismos eles tenham elementos comuns aos regimes totalitários da década de 40 e de 30, como culto ao líder, por exemplo, né, e rompantes autoritários, eu acho que é uma análise bem desproporcional. Você tinha muitos outros elementos que constituíam aquele tipo de pensamento e de governo, esses elementos que não estão presentes nessas manifestações populistas recentes, como, por exemplo, antissemitismo, estatização, torturas, exceção. Esses populismos eles têm se manifestado em ambientes democráticos, eles têm sofrido contenções dos sistemas de contrapesos, né, dos estados democráticos, e eles estão bastante longe dessa realidade descrita aqui nesse livro aqui. Apesar que essa comparação ela tem um aspecto político, né, ideológico, e é interessante como a formação política e ideológica das pessoas ela influenciam na interpretação desse livro. Pessoas mais à esquerda, já vi vários discursos em streaming, em televisão, em rede social, várias pessoas com formação, com adesão à esquerda, dizem que esse livro é uma crítica ao nazismo e ao fascismo italiano, que eram movimentos de direita. Aí você tem pessoas mais conservadoras, mais à direita, que na verdade dizem que esse livro é uma crítica ao socialismo, especificamente, né, ao stalinismo. Então acaba que é uma análise menos pragmática, né, é uma análise mais tendenciosa. Mas nós vamos encerrar por aqui, pessoal. Não é a intenção fazer um vídeo muito extenso, né, muito cansativo. Na verdade, o que nós recomendamos é que vocês leiam o livro, é um livro muito bom, muito interessante. Tirem suas próprias conclusões. Então nós nos despedimos aqui, pedindo para você, mais uma vez, que se inscreva no nosso canal, que acione as notificações e nos acompanhe aqui no YouTube. Abraço e até a próxima.